Olá, pessoal. Estamos iniciando então o nosso terceiro módulo do curso A Lei do Inquilinato Simplificada, um módulo rápido e objetivo sobre a liberação de multa. O nosso módulo um pouco maior foi o módulo sobre os prazos de locação, porque é o que mais geram dúvidas, mas esse também é uma informação importante também que os nossos proprietários e locatários gostariam de entender como funciona a liberação de multa, quando ela existe, enfim, tá? Então, quando é que a famosa liberação de multa ocorre? Quando é que essa questão ela entra em jogo, que é uma liberação de multa que ocorre em muitos contratos de locação e que às vezes pode gerar algum tipo de dúvida aí dos nossos inquilinos e proprietários. O parágrafo único do artigo 4º da Lei do Inquilinato estabelece que, na hipótese de transferência para prestar serviços em outra cidade, o locatário, que é o inquilino, ele fica dispensado do pagamento da multa prevista no contrato de locação, desde que promova a comunicação por escrito ao locador, que é o proprietário, com antecedência de 30 dias. Ou seja, eu estou trabalhando na Luage Imóveis Porto Alegre. Alugo um imóvel na cidade de Porto Alegre. E aí, a direção da Luage Imóveis de Porto Alegre, da empresa como um todo, decide de que eu tenho que, então, ser transferido para a Luage Atlântida. Na Luage Atlântida, eu vou exercer a minha função por uma determinação do meu empregador. E o meu empregador, então, vai fazer essa transferência, eu vou solicitar a este meu empregador, então, a comprovação por escrito e eu vou, então, entregar nas mãos lá do meu locador, do meu proprietário do imóvel que eu alugo, ou da imobiliária que administra o imóvel que eu alugo, dizendo que eu vou ter que sair do imóvel antes do prazo determinado, porque eu aluguei o imóvel por 30 meses e aconteceu isso em 6 meses de locação. Eu teria uma multa de 24 meses para pagar proporcionais sobre 3 vezes o valor do aluguel mais encargos, uma multa um pouco pesada, só que não é uma vontade minha, o meu empregador está determinando que eu vá para lá. Então, logo, a lei do inquilinato, ela traz uma segurança para o inquilino, porque ela entende que isso não foi uma vontade dele, sim uma obrigação do empregador dele, que é da onde ele tira o sustento, que determinou que ele vá para a loja Atlântida. E com o medo de que ele não vá ir para a rua da empresa, ele quer ficar na empresa, ele vai ir. Então, ele logo, o locador tem que se compadecer, digamos assim, em liberar ele da multa. Então, não precisa o locador decidir isso. A lei do inquilinato vai lá e vai trazer essa segurança. E aí tem que ser com uma antecedência de 30 dias também, porque daí nós temos que olhar o lado do locador, do proprietário, que também ele vai perder a renda inesperadamente, porque ele determinou um prazo de 30 meses, teoricamente, ele se programou daqui um pouco com esses ganhos de aluguel durante 30 meses para adquirir algo, para pagar uma conta, enfim, para viajar, só que agora, de uma maneira surpreendente, né? Foi uma surpresa para ele receber essa comunicação. Então, pelo menos, ele tem que ter 30 dias para se preparar para ter um novo inquilino ou para fazer outra coisa, por causa que as contas que ele se programou lá daqui um pouco vão ter que ter uma mudança de planos. Então, é por isso que a liberação de multa para o inquilino seria nesta hipótese. E quando a gente fala sobre a cláusula de 12 meses? Essa cláusula é também um ponto muito importante de entender, de que essa cláusula ela é um acordo no contrato de locação de várias imobiliárias, várias operações que são feitas de locação direta sem imobiliária. Como é que fica essa questão da famosa cláusula de 12 meses, que seria uma cláusula de liberação de multa a partir de 12 meses que esse inquilino poderia ter dentro do contrato? Tá? Qualquer imóvel locado, ele pode ser, ele tem essa cláusula dizendo que ela não está na lei, essa cláusula. Isso é muito importante deixar claro. Não existe na lei, e isso acontece muito do inquilino chegar e dizer, na lei do inquilinato eu tenho essa liberação de multa após 12 meses, né, Gabriel? Isso no atendimento, por exemplo. Não.
Mas nesse momento, o profissional, né, o locador, o comercial da locação, o agenciador do imóvel, o corretor de imóveis, ele tem que entender de que essa cláusula não está prevista na lei. Essa cláusula é apenas um acordo entre as partes. Ela não é uma brecha na lei, mas ela é um acordo de liberação de multa. Apenas isso. Por quê? Porque, como a gente estava falando lá anteriormente, a lei do inquilinato ela é antiga, né? Ela fala sobre 30 meses de contrato residencial. Mas as pessoas não estão morando 30 meses, né? Elas estão morando um ano, estão morando 15 meses, 20 meses. Então, o que acontece? Essa cláusula traz ela simplifica as operações nas imobiliárias de proprietários que possam, então, durante 30 meses, daqui a um pouco, ter 2 inquilinos. Porque um quer morar um ano, depois ele desocupa, vem o outro, mora um ano. Então, porque a maioria dos inquilinos estão assim. Então, para não deixar o imóvel muito tempo desocupado até encontrar um inquilino que aceite aquele contrato de 30 meses ou mais, ele possa, então, não deixar aquele imóvel parado e possa, então, alugar o imóvel durante 30 meses com a cláusula de liberação de multa a partir de 12 meses para o inquilino. Ou seja, ele faz um contrato de 30 meses por segurança, isso tem que deixar muito claro, é 30 meses pela segurança, lá daquele módulo que a gente falou sobre os prazos, que é o segundo módulo. Faz 30 meses porque depois dos 30 meses tu, proprietário, pode pedir o imóvel de volta por qualquer motivo. Ponto final. Fazendo o prazo abaixo de 30 meses, corre os riscos do inquilino ficar no imóvel depois de 12 por 5 anos. Então, faz um contrato de 30 meses, mesmo este inquilino querendo morar um ano, e determina que depois de 12 meses ele possa sair sem multa. Simples. Essa é a melhor saída mais segura para esses casos. Salvo daqueles casos que, se daqui a pouco tu podes fazer um contrato de 12 meses, mas porque tu não tem nenhum imóvel no teu nome e depois de 12 tu quer morar de volta. Aí ok, tá liberado. Mas por que a gente sempre fala isso de uma maneira geral? De fazer 30? Porque a maioria dos proprietários, eles possuem mais de um imóvel no nome. Geralmente aquele imóvel é renda. Então ele tem 2, 3, 4, 5 imóveis e o dele que ele mora. Então, se ele já tem 2 imóveis, acabou. Então é raras exceções que aquele proprietário ele está alugando o próprio imóvel que só tem ele aquele imóvel porque ele vai morar em outro lugar, fazer um intercâmbio, enfim. Aí nesses casos, ok. Mas isso é 1 em 100 que acontece. A maioria tem 2, 3 imóveis no nome. Então faz um contrato de 30 e libera ele de 12. Posso fazer uma cláusula de liberação de multa a partir de 6? Pode. Posso fazer uma cláusula de multa de liberação de 20? Pode. A cláusula de 12 é uma ideia e é a que ela é a mais usada, mas ela não é uma obrigatoriedade de ser de 12. É apenas porque as pessoas gostam de se programar, às vezes, e morar em um ano nos imóveis. Tá? E um outro detalhe importante, só para fechar esse módulo, é de que a cláusula de 12 meses é só para o inquilino, só para o locatário. E não existe multa do locador pedir o imóvel de volta, porque o locador não pede imóvel de volta no prazo determinado. Ele só vai fazer a locação e ele tem que entender que no prazo determinado não vai existir ele pedir o imóvel se ele pagar a multa. Pode acontecer um acordo? Pode. Posso eu alugar um imóvel por 30 meses? Eu, proprietário. E nesse determinado momento, eu gostaria de voltar para minha casa. E eu posso chegar para o locatário e ter um acordo com ele, dizendo, olha, eu sei que eu não posso te tirar, eu sei que não existe multa para eu te tirar, porque tu está no prazo determinado ainda. No contrato de 30, nós estamos no 10º mês, então eu teria que aguardar ainda os 2 anos e meio para eu voltar para minha casa. Mas eu gostaria muito de morar na minha casa e eu queria entrar num acordo contigo. Eu te pago a mudança, te consigo, inclusive, uma indenização, te pago, sei lá, 2 meses de aluguel, tu não precisa pagar esse próximo mês que tu morou. Pode acontecer isso? Pode. O que não pode é forçar isso. É o proprietário entender que ele pode fazer isso e que ele vai fazer isso e que ele não está nem aí para a lei, que ele vai chegar lá e vai ordenar que este inquilino saia. Não, isso não pode. Acordos sempre podem, em qualquer situação. Acordo é acordo, as duas partes acordaram. O que não pode é um determinar o que a lei está trazendo de segurança. Certo, pessoal? Ficamos aqui então com um módulo sobre a liberação de multa e espero que vocês tenham tido o melhor entendimento sobre
essa questão. Muito obrigado e nos vemos agora no próximo módulo sobre venda de imóvel locado e renovação. Muito obrigado.